Olá, meu nome é Fernando Alves, sou perito criminal, desenvolvedor há 21 anos, com ampla experiência no setor público e no setor privado. No setor público, passei por instituições das 3 esferas e dos 3 poderes, seja como concursado ou como terceirizado. Eu vou compartilhar tudo o que eu aprendi nesses 21 anos de carreira de desenvolvedor e te mostrar o melhor caminho para crescer e evoluir na sua carreira sem desvios. No primeiro vídeo, eu te falei muitos detalhes a respeito de tipos de empresa que divulgam vagas nas plataformas de emprego. Agora que você já conhece o tabuleiro do jogo e as vantagens de entrar em um tipo de empresa ou em outro, eu vou te falar um pouco mais sobre as vagas. Talvez o questionamento mais importante que a gente escute hoje a respeito das plataformas de emprego seja: as vagas são todas reais ou são algumas vagas apenas para preencher bancos de dados de empresas de RH? Eu vou te mostrar elementos que contribuem para a divulgação de vagas que ou não são reais ou não são tão imediatas quando se apresentam. A primeira coisa que você precisa entender é que a publicação de vagas exigindo alto nível de especialização e com altos salários por empresas que trabalham com terceirização ou por mão de obras ou por projetos acaba contribuindo para a elevação da imagem da empresa em relação ao público externo. Isso faz com que elas consigam fechar contratos com valores mais elevados junto aos seus clientes, demonstrando os custos dessa contratação. Algumas vezes, essas vagas são publicadas, algumas entrevistas são feitas e, por mais que haja profissionais qualificados para atender esses requisitos, eles não são contratados. Um outro tipo de empresa que acaba sendo beneficiada pela divulgação desse tipo de vagas, mesmo que não haja a real intenção de contratar, é o grupo das startups. A gente sabe que elas estão de olho no valuation no momento das rodadas de investimento. E divulgar vagas com alto nível de especialização e excelentes salários acaba contribuindo para a elevação da imagem dessas empresas também. Atualmente, a gente tem visto que empresas de TI têm apresentado um valuation muito alto na Bolsa de Valores se a gente comparar com outras empresas em relação ao seu faturamento anual. E ainda existe um outro tipo de empresa que realmente tem muitos motivos para divulgar vagas que às vezes não sejam tão reais ou tão imediatas quanto parece. Empresas de RH ganham comissões muito boas para colocar programadores pleno e sêniores em grandes empresas, sejam nacionais ou internacionais. Existem planos de comissões tão bons que alguns bons programadores ganham mais com indicação de colegas, principalmente aqueles que são palestrantes, que têm uma rede de network muito boa, do que realmente desenvolvendo código. Uma vez compreendidos os motivos para a divulgação de vagas que não são tão reais ou tão imediatas quanto parecem, a gente tem que ficar atento ao seguinte: gaste energia com vagas reais, mas como saber quais vagas são reais, imediatas e quais não são? Eu vou te mostrar isso a seguir. De qualquer forma, não deixe que esse comportamento anômalo atrapalhe a sua carreira profissional. Existem sim muitas vagas reais e você deve se concentrar nelas. Você só não deve se frustrar ao submeter seu currículo a 20 vagas diferentes e não receber o retorno de nenhuma, porque muitas vezes você pode não estar sabendo selecionar as vagas imediatas. Às vezes o RH divulga muitas dessas vagas para encher o seu banco de dados de carteira de profissionais. Algumas vezes eu recebi retorno 1 ou 2 ou 3 anos depois de ter submetido meu currículo à vaga, em um cenário totalmente diferente do anterior. Então vamos ao que interessa. Se você quer aprender como selecionar as vagas reais e imediatas das demais, vai aí a primeira dica. Se você vê uma lista interminável de tecnologias sem nenhuma contextualização da experiência que a empresa precisa que você tenha de cada uma delas, essa tende a ser uma vaga de banco de dados. Principalmente porque eles ainda não sabem que tipo de profissional eles estão procurando e vão simplesmente agregando tecnologia para ter um profissional que consiga atender a várias vagas. Só que isso, em tese, elevaria o custo do profissional. Agora, se a vaga tem uma delimitação clara do nível de experiência que exige que você tenha em cada tecnologia e um detalhamento do contexto da cobrança de cada tecnologia, existe uma forte tendência de que essa vaga seja real e possivelmente imediata.
Se você teve uma entrevista técnica, há grande chance dessa vaga sim ser real, porque a empresa teve um alto custo simplesmente em te avaliar, porque teve que alocar um profissional muito especializado, não é um profissional júnior, deve ser um profissional sênior, e ele vai conseguir avaliar o seu nível técnico, o seu nível de proficiência dentro da sua carreira de desenvolvimento. A segunda dica que eu vou te passar é o seguinte: tenha seu plano de carreira pessoal muito bem definido. Ele deve refletir aonde você quer chegar. Nesse contexto, deve ser definida a sua área de atuação, o conjunto de tecnologias que você vai precisar dominar, o conjunto de experiências de negócio que você vai precisar ter e uma perspectiva salarial para o topo da sua carreira. Logicamente, esse plano de carreira tem que ser alinhado com a realidade do mercado. Não adianta nada você fazer um plano de carreira que não exista nenhuma vaga ou exista uma quantidade muito reduzida de vagas alinhadas com o que você projetou para a sua vida. Porque você tem uma grande chance de ficar desempregado e a sua única alternativa vai ser empreender. Se essa não é sua perspectiva, então reformule o seu plano de carreira para que atenda à realidade do mercado. Uma vez estabelecido esse plano de carreira, selecione vagas que estejam alinhadas com esse plano, desde o nível em que você está hoje até o ponto onde você pretende chegar no topo da sua carreira. Organize essas vagas de forma ordenada e entenda o que você vai precisar para subir cada degrau até chegar no alvo da sua carreira. Em cada degrau existe um conjunto de experiências e tecnologias que você vai precisar aprender. Selecione o próximo degrau em relação ao nível em que você está e entenda quais tecnologias você precisa aprender. Faça uma lista e realmente inicie os seus estudos. Uma vez feito isso, submeta seu currículo às vagas que realmente estão localizadas no próximo degrau em relação à sua carreira. Lógico que você tem que escolher vagas que representem algum desafio na sua carreira. Porque se você escolher aquelas que apenas te colocam na zona de conforto, além de você não crescer, você vai se tornar desatualizado em muito pouco tempo. A terceira dica que eu vou te passar e que vai exigir muita maturidade para que você compreenda é a existência de compensações arbitrárias. Algumas vezes, empresas que trabalham com terceirização fecham um contrato num valor abaixo do esperado para fornecer mão de obra de desenvolvedores sênior para empresas que as contrataram. Dessa forma, elas acabam contratando profissionais do nível pleno como se fossem sênior e ganhando salário de júnior. Às vezes, esse desenvolvedor pleno já está desempregado e acaba aceitando a oferta com a seguinte ideia: bom, vai ficar na minha carteira de trabalho que eu sou desenvolvedor sênior. Dessa forma, isso vai me ajudar a conseguir outra vaga de emprego como sênior no futuro. Ele acha que está fazendo um excelente negócio, mas eu vou te dizer por que não. Existem dois motivos para isso ser ruim para a carreira dele. O primeiro é que ele está ganhando como júnior. Ele conseguiria uma vaga melhor se tivesse um pouquinho mais de paciência. E a segunda razão é o seguinte: ele vai achar que ele já chegou lá e não vai estudar como deveria. Isso vai atrasar o seu crescimento na carreira. Sem contar que se ela fechou o contrato abaixo do esperado, ela não vai conseguir aumentar o salário do desenvolvedor no decorrer da carreira. E aquele título de sênior na contratação não vai ajudá-lo a conseguir uma vaga de sênior quando ele sair de lá, porque ele vai passar por uma entrevista técnica e, se ele não tiver o know-how necessário, ele não vai ser aprovado, porque outros profissionais têm esse conhecimento e vão ficar na frente dele. Agora, existe uma outra distorção que acaba sendo benéfica. Algumas vezes, um programador sênior é contratado como pleno. E às vezes ele até acha isso ruim, é uma questão de honra, talvez. Se você está sendo contratado como programador pleno, com salário de sênior, sendo sênior, excelente. Sinal que você já tem o know-how necessário para evoluir na carreira em pouquíssimo tempo. Então, segue em frente. O quarto item que eu vou discutir com vocês agora é muito interessante. É a tendência dos salários. Existe um perfil de vaga que exige muito dos candidatos. Exige o conhecimento aprofundado em um conjunto de tecnologias e um conhecimento em largura em praticamente todo o ecossistema no qual ele vai trabalhar, inclusive de áreas nas quais não são desenvolvimento. Teste, infraestrutura, DevOps, DevOpsSec. Só o tempo e muito estudo vai te preparar para esse tipo de vaga. Mas até lá, você vai ter que viver o processo de aprendizado. A tendência desse tipo de vaga
é elevar cada vez mais o salário. E é de se esperar, porque esse grande nível de exigência é compatível com a existência de muito poucos profissionais capazes de atender essa demanda. Lembrando que o mercado paga pela lei da oferta e da procura, e não pela dificuldade de se executar uma atividade. Mas a dificuldade de se executar uma atividade está relacionada diretamente com a oferta de mão de obra, uma vez que, se uma tarefa é muito difícil, há a tendência de profissionais seguirem um caminho mais fácil. Justamente por isso eu te dou uma dica. Não tente ficar atirando para tudo quanto é lado em toda vaga que você vê na internet. Apenas selecione aquelas que estão relacionadas ao seu plano de carreira. Você pode até observar essas outras vagas para entender para onde está caminhando o mercado e às vezes atualizar seu plano de carreira. Mas não simplesmente saia submetendo a todo tipo de vaga que você vê pela frente. Considerando isso, é importante fazer mais uma observação. É mais vantajoso para as empresas realmente pagar salários muito elevados para profissionais que dominam muitas tecnologias. É melhor do que pagar vários profissionais para fazer a mesma cobertura de conhecimento, uma vez que, por mais que tenham vários braços para trabalhar em várias atividades, esses braços ficam por muito tempo ociosos. Ainda sai muito mais caro pagar vários profissionais do que pagar só um muito bem que tem o domínio de todo esse ferramental tecnológico. Logo, esse tipo de vaga é muito compatível com pessoas que poderiam estar empreendendo, mas por algum motivo optaram por estar trabalhando dentro dessas empresas por um ótimo salário. Uma vez conhecidas todas essas dicas, eu vou te passar 7 passos caso você seja um desenvolvedor pleno ou sênior e esteja desempregado. Eu vou te mostrar como se recolocar no mercado. Se você seguir esses passos atentamente, existe uma grande chance de você voltar para o jogo rapidamente. Então, vamos lá. Primeiro passo. Trate com muito cuidado o seu plano de carreira. Se você ainda não tem, comece a desenvolvê-lo agora. Você não vai gastar mais de um dia para isso. Se você não sabe como fazer isso, escolha um conjunto de vagas reais nos termos apresentados nesse vídeo que refletem aonde você quer chegar na carreira. Dessa forma, analisando a perspectiva salarial, o conjunto de tecnologias, o conjunto de conhecimentos e experiências necessários para atingir esse nível, você vai definir qual tipo de carreira você vai seguir. Uma vez definido esse planejamento da carreira, veja em que ponto você está hoje. É muito importante que esse planejamento de carreira esteja alinhado com a realidade do mercado. Se houver uma quantidade muito pequena de vagas alinhadas com o seu plano de carreira, pode ser que você tenha que atualizá-lo. Vamos para o passo 2. Uma vez estabelecido esse plano de carreira e entendido o posicionamento onde você está, você deve selecionar várias vagas alinhadas com o seu plano de carreira, desde um ponto acima de onde você está até o ponto onde você quer chegar. Uma vez selecionadas essas vagas, você deve ranqueá-las colocando em degraus, identificando quais os requisitos da vaga que está no próximo degrau. Se essas vagas estiverem difíceis de achar, talvez você deva voltar ao passo 1 e reformular seu plano de carreira. Eu recomendo que você selecione umas 10 vagas, pelo menos, de segmentos de atuação diferentes, ou seja, o conjunto de tecnologias pode ser até parcialmente o mesmo, mas a área de atuação dessas empresas é importante que seja variado, porque você pode descobrir que está atuando no ramo inadequado pela experiência que você tem. O terceiro passo é você entender todo tipo de conhecimento e experiência que você precisa ter para atingir o topo da carreira. Mas o objetivo agora é atingir o próximo degrau. Selecione as tecnologias necessárias para você atingir o próximo degrau e as experiências que você precisa ter para chegar lá. Uma vez entendido isso, vamos para o quarto passo. Matricule-se em uma plataforma de treinamento digital e faça os treinamentos necessários para fechar essas lacunas no seu currículo. O seu foco é o próximo degrau. Existem treinamentos que são de 8, 10, 12 horas, então rapidamente você vai conseguir fechar essa lacuna no seu currículo para uma abordagem em largura. Talvez um bootcamp seja a melhor opção. Lembrando que você não precisa ser especialista em todas essas tecnologias, mas você precisa aprender a trabalhar com elas. O quinto passo é, uma vez fechadas todas essas lacunas no seu currículo para o próximo degrau,
Você vai acessar o seu LinkedIn, editá-lo completamente. Ele precisa refletir de forma organizada o seu perfil profissional, a posição em que você está no nível de proficiência e onde você quer chegar. Deve incluir não apenas tecnologias, mas as suas experiências no ramo do domínio de negócio. Isso é muito importante para as empresas no momento em que elas forem te contratar, porque às vezes conhecimentos relacionados ao domínio de negócio são mais difíceis de adquirir do que os conhecimentos da área de desenvolvimento. Ou seja, às vezes uma empresa prefere te ensinar uma linguagem de programação nova do que ensinar o segmento em que ela trabalha. Esse seu perfil do LinkedIn tem que contemplar suas experiências antigas e as novas provenientes do treinamento que você fez. Bom, estamos chegando lá, vamos para o 6º passo. Agora a gente vai selecionar pelo menos 10 vagas relacionadas ao próximo degrau que você quer alcançar. Lembrando que o próximo degrau contempla as tecnologias que você aprendeu. Se você atende neste momento, depois dos treinamentos, a pelo menos 75% dos requisitos dessas vagas, você já pode submeter o seu currículo, mas não minta no currículo falando que você tem experiência em algo que você não tem. Na entrevista técnica, você deve deixar bem claro que você atende a 80% dos requisitos e se predispõe a estudar exaustivamente os outros 20%. É importante ressaltar que essas 10 vagas devem contemplar áreas de atuação de empresas bem diferentes e, se possível, até tipos de empresas diferentes, nos termos do vídeo número 1 dessa série. Agora temos o passo final, o 7º passo. Você recebendo um retorno de alguma dessas empresas, volte ao envio do currículo para a vaga, identifique os detalhes da vaga e faça uma revisão dessas tecnologias, porque você vai passar por uma entrevista técnica. É importante que você se saia bem. E, você tendo muito sucesso e tendo várias propostas, eu aconselho que você escolha aquela que realmente proporcione o melhor crescimento profissional, mesmo que o salário seja um pouquinho abaixo das demais. Ou seja, se ela oferecer a oportunidade de você trabalhar com as tecnologias que você estudou recentemente, é excelente que você opte por essa alternativa, principalmente porque você vai estar se preparando para subir o próximo degrau na sua carreira. Não tenha medo de desafios e estude sempre. Bom, gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu prometo trazer semanalmente conteúdos que vão te ajudar muito na carreira de desenvolvedor e de profissional da segurança da informação. Então, até o próximo vídeo.